Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? O pessoal tá rindo um pouquinho do meu corte. Realmente eu dei uma radicalizada, passando rapidinho só para poder falar isso. Mas às vezes a gente tem que desfazer um pouco das coisas e dar um passo à frente. Então, resolvi tirar toda aquela cabeleira que eu tava com ela para começar um 2021 na transição do ano, né, com novos ares, mais leve, né? É coisa da cabeça da gente. Hoje eu estou falando para vários canais. Esse vídeo vai ser transformado em áudio e vai estar lá no podcast Papo Divergente, vai estar no nosso canal no YouTube e vai estar em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a página Eduardo Carolino. Se você ainda não segue nenhuma dessas páginas, eu tenho LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, canal no YouTube. E a gente tem falado bastante sobre vários assuntos que são pertinentes. Este ano, eu terminei o ano muito preocupado com a questão da educação. Terminei o ano muito preocupado com o que estava acontecendo com a educação, auxiliando os filhos, auxiliando pessoas, né, pais, em relação ao estudo tutorado. O Estado, infelizmente, não conseguiu se preparar, né, de forma que a aula remota fosse de tal modo impactante que os alunos tivessem aquele engajamento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá bom? E a pergunta que eu quero fazer para vocês pais, eu não estou aqui falando a parte da escolarização, que é a parte da escola, eu estou aqui falando a parte da educação, que é a parte dos pais, responsabilidade dos pais. Eu sei que temos um grave problema estrutural, familiar, na sociedade, né, nas periferias, né? Então a gente sabe que é muito complexa essa questão familiar. Pai e mãe tem que trabalhar, a mãe tem jornada dupla, tripla e ainda tem que dar atenção para os filhos. Não é fácil, não é fácil. Mas eu preciso falar algumas coisas importantes com vocês a respeito daquilo que tem me incomodado em relação à educação e a minha preocupação. Eu participo de vários grupos. Participo de um grupo em Brasília, participo de grupo de educação, eu participo de vários grupos que tratam cidades, os objetivos do desenvolvimento social. Então, eu, antenado com tudo isso e preocupado com a educação dos nossos filhos, da nossa sociedade, principalmente na periferia, eu quero uma conversa franca com você que é pai, que é tutor, que é avô, que é tio, né, que é algum responsável por alguma criança ou está perto de alguma criança. Eu quero falar para você. Não vou tratar do Estado, não vou falar agora do sistema educacional. Eu tenho todas as minhas visões em relação a isso, críticas. Porque lá em 2012, quando eu criei meu canal no YouTube, ainda na escola, e o pessoal lá nem podia usar celular dentro de sala de aula, complicado, laboratórios desestruturados, então é muito complexo tudo isso. Mas hoje quase toda criança, desde 2, 3 anos de idade ou até antes, já está acesso com smartphone, com tablet, com celulares, etc, etc, acesso à internet. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, pai. Você prepara o seu filho para a transição? Que transição é essa, Eduardo? Eu reservei aqui 3 tópicos, 3 pontos que eu acho super importante na transição dos nossos filhos. Nossos filhos, eles passam por várias etapas. Desde o nascimento, o primeiro ano, os primeiros passos, a primeira fala, e assim vai sucessivamente. São vários momentos e são várias transições que ele vai passando. E eu quero perguntar se você prepara seu filho para a transição. Primeiro, desde que os nossos filhos estão no ventre das mães, nós temos que estimular a criatividade. Seja colocando uma música, seja conversando com o filho dentro do ventre, seja ele um ambiente propício a ele desenvolver essa criatividade. Então, desde ali, nascimento, você estimula a criatividade. O que eu já vi de mães: filho, não rabisca o caderno, filho, não desenha na folha, filho, não faça isso, filho, não rabisca na parede. Então, às vezes, a gente reprime a criança desde muito cedo. Reprime a criança desde muito cedo. Já vai ali, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E vai colocando um monte de negatividade na vida dos nossos filhos, na vida de nossas crianças. E isso é muito complicado. Isso é muito
complicado, tem que ter sabedoria. Então, eu preciso estimular na criança, no meu filho, a criatividade. Segundo alguns especialistas, uma criança, nós nascemos com 95% de criatividade e chegamos à fase adulta com 2 ou 5%. Porque ao longo do processo, ao longo das transições, das fases e das etapas, foi se quebrando, foi se reprimindo a criatividade, foi, né, pressionando ali. O menino pode desenhar um negócio, pode fazer um desenho, uma caveira, uma coisa, uma situação, um desenho anime, um monstro, porque, nossa, que absurdo. É lógico que são vários comportamentos que tem que ser acompanhado, mas eu não posso reprimir a criatividade do meu filho. Segundo tópico, eu preciso gerar Desculpa. Eu preciso gerar responsabilidade e autonomia. Desde pequeno, a criança começa a ter contato com as coisas. Eu lembro, sou pai, né? Já lidei com muitas crianças dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Eu sempre gostava de reunir os sobrinhos todos junto comigo. Eu já cheguei a encher minha casa de 16 meninos, fazendo aventura, fazendo acampamento, fazendo isso. Eu sempre fui assim, adoro criança, adoro me relacionar com eles. E logo lá nos primeiros engatinhados da criança, ela vai direto na tomada. Ou com um negócio de metal, ou com alguma coisa. Então eu preciso começar desde cedo a gerar responsabilidade. Sabe o que muitos pais fazem? Eles pegam o móvel, pegam o negócio e arreda. Põe no alto, põe nisso. E isso limita você desenvolver responsabilidade e autorresponsabilidade, que é uma das grandes competências dos adultos que hoje as organizações estão buscando e não acham. São pessoas responsáveis, autorresponsáveis. Então, o que tem de gente que se auto-sabota e não tem essa autorresponsabilidade, porque quando criança não foi desenvolvido nela responsabilidade com as coisas. Espalhou o brinquedo, tem que guardar. Já lá tem com o seu cantinho de brinquedo. Não. A criança vai derrubando as coisas e o pai vai atrás, ou a mãe, ou o tio, ou o avô, ou alguém, vai lá e colocando no lugar. Ai, não, nossa. Então fica com medo de colocar algumas responsabilidades. Da mesma forma que eu não posso reprimir a criatividade, eu também não posso confundir a liberdade com a libertinagem. E aí, o que acontece? A criança cresce sem autonomia, sem limites, sem responsabilidade. São dois fatores. É um limiar. É uma faca de dois gumes. Mas eu tenho que ter muita responsabilidade e muita sabedoria na hora de lidar com meu filho nessa situação. E essa autonomia ela é fundamental para a parte que eu estou querendo tocar, que é a educação. Esse vídeo vai ficar mais ou menos uns 10 minutos. Eu já estou com 8 minutos de vídeo. Então, não tem problema. Ele vai virar podcast, vai estar no nosso Instagram, no IGTV, vai estar na página do Facebook, vai estar no canal do YouTube. Tá? Se você ainda não segue nossos canais, corre lá e segue lá. Então, gerar responsabilidade e gerar autonomia é fundamental. Por quê? Olha, tô lá, a criança tem contato com o YouTube. O YouTube tem várias regras, hoje restrições em relação à criança, isso está certo, é uma política de privacidade, tem que ter muitos cuidados, tem que ter cuidado, o pai tem que supervisionar, os pais, os avós responsáveis, tem que supervisionar mesmo o uso da criança com a tecnologia, internet então nem se fala, tem muita coisa que tem que ser filtrada. Mas autonomia é quando, por exemplo, numa crise de pandemia, a criança está no plano tutorado, ela tem que pegar a apostila, ela tem que ir lá no YouTube ver o vídeo, ou ela tem que ir lá no canal, né, do Conexa, da Educação, e assistir a aula, e então fazer os exercícios. Então essa autonomia de estudar, essa autonomia de ler, essa autonomia de poder correr atrás dessas coisas, o pai colocar na criança que ele precisa estudar, a importância dos estudos. Hoje muitas crianças veem o estudo como algo negativo. Eles estão sentindo falta da escola, mas eles morriam de raiva de ter que ir para a escola. Né? Hoje sente falta, porque ficaram em casa, então essa rotina, essa monotonia, né, prejudicou muito. Então, e nós ainda estamos enfrentando uma pandemia que ainda não acabou. Não acabou, as vacinas estão chegando, mas ainda falta muita coisa para acontecer. E para encerrar, tá? Esse vídeo, para que não fique muito longo, é a transição escolar. A criança está ali dos 0 aos 2 anos, ela tem contato, ela começa a desenvolver coordenação motora, ela começa a entender cores, discernir objetos, etc, formas, etc, etc. De 2
Até 4 anos é uma outra fase, ela começa a ter contato com o universo, com letras, com números, e começa a formar as palavras, começa a desenvolver o seu vocabulário. E aí vem a pré-escola, depois vem a educação infantil. Então essas transições, elas são fundamentais. Eu estou muito preocupado com a transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Eu não estou tocando aqui ainda na questão da alfabetização. Aqui eu estou partindo do pressuposto que a alfabetização foi bem feita. Tá? A alfabetização, a pré-escola, a creche, e os pais conseguiram, e a criança chega na escola já no primeiro ano, já naquela transição de alfabetização, aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Tá? Então essas transições escolares, elas são muito complexas. E a gente está perdendo. Eu fiz um estudo, vai passar de 10 minutos, gente, mas não tem problema. Eu fiz um estudo, por que a matemática, ensinar matemática no ensino médio era muito difícil. E eu descobri que a transição da base do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, existe uma ruptura do quarto, quinto para o sexto e o sétimo ano. Esses 4 anos são cruciais e existe uma ruptura nela que trava e impede muito o desenvolvimento. Eu experimentei isso dentro de casa. A minha filha era campeã de fatos no terceiro, quarto ano. Do quinto para o sexto, ela teve uma queda brusca, porque não houve uma transição bem feita, ela não se adaptou com uma determinada professora, e isso foi muito complexo. Muito complexo. E ainda sofreu com questões de separação, ela sofreu com outras questões psicológicas que impediu. Mas isso eu enfrentei dentro de casa. Imagine quantos outros pais não enfrentam isso sem saber que está enfrentando uma situação complexa nessa transição. Quarto, quinto para o sexto e para o sétimo ano. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui. Ele já está passando do tempo que devia. Mas, voltando, você prepara o seu filho para a transição? As transições que a vida tem, né, desde o nascimento até a vida adulta, e você fala assim, pronto, agora você está com 15, 16, 18 anos, a vida está aí e você vai correr atrás. Então todos esses processos são fundamentais para que seu filho tenha autonomia, e quando chegue na hora, ele vai correr atrás dos seus sonhos e vai ser um filho bem sucedido. Olha, nosso podcast Papo Divergente tá bombando. Se você ainda não segue no Spotify, em outras plataformas, na Anchor, todas as plataformas de podcast a gente está lá. É só você buscar Papo Divergente, professor Eduardo Carolino. Nosso canal no YouTube, se inscreva, marque o sininho, né? Dá um joinha lá para que a gente possa ter engajamento, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E no Twitter, no Instagram e no Facebook a gente também tá lá, no LinkedIn profissional também. E a gente vai estar lá sempre trabalhando e desenvolvendo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.